Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Tô chegando por enquanto aqui, esperando a Andreia e todos vocês que queiram acompanhar aqui o diálogo, que se sintam chamados. A gente está de novo aqui. Olá, Rosana, que bom! Wilton, sejam bem-vindos. Que maravilha, é tão bom quando a gente encontra vocês aqui que já fazem parte, que tentam acompanhar. Muito obrigada pela presença. Silvia, seja bem-vinda. Isabela, muito obrigada pela presença de vocês. Estou aguardando aqui a Andreia chegar para chamar ela. Hoje é o nosso segundo encontro com a Andreia para a gente continuar debatendo sobre a questão da neurociência e de Bakhtin, e de dança, e de vida, e também as considerações que vocês tenham para trazer também em relação a tudo isso e outras coisas que vocês tenham também para compartilhar aqui com a gente. Só estou aguardando ela chegar. Façam um convite para outras pessoas, contatos de vocês. Oi, André, chegando. Repassem esse convite dessa live nesses minutinhos que a gente vai chegando aqui. Vão dando um feedback também se o som, né, está ouvindo bem, que é bem importante esse feedback para a gente. Deixem perguntas, comentários. Olá, Andreia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tá congelando a imagem? Tá congelando um pouquinho, vamos ver se flui. Tá. Vão dizendo, gente, se tá, para mim tá parecendo congelado ainda. Essa internet Vamos aqui é ver. problemática. De repente, se for necessário, faz como a gente fez naquele outro dia. Você sai e entra de novo, porque pode ser que melhore. Olá, tem mais gente chegando. Cléa, seja bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Estou chamando a Andreia de novo, só para ver se melhora a questão da conexão. Mauro, seja bem-vindo, querido. Muito obrigada por voltar aqui. Está congelado ainda, ela está tentando entrar aqui agora de novo. A gente só dá esses minutinhos assim, esses segundos, espero que seja segundos, que a gente consiga já entrar aqui. E aproveitem, gente, para convidar mais pessoas para essa live, para esse diálogo, porque é tão bom, né, a gente poder dialogar com mais pessoas, trocar as experiências, então é um momento muito, muito rico. E uma coisa que eu quero falar, gente, também, é assim, agora que eu vejo que as lives ficam, tem esse recurso que as lives ficam disponíveis, né, só que a gente perde às vezes os comentários. Então, quem se sentir chamado e quiser deixar seu feedback assim sobre a live, sobre o que foi, sobre aquilo que foi falado, eu vou gostar muito de receber esse E retorno, aí, porque é Marisa? bastante importante. Olá, estou te ouvindo. Aos pouquinhos está ouvindo uma voz, ainda Deixa do além, eu do além, né? ainda do além. Vamos ver se agora vai vindo. Estava dizendo Deixa aqui para o pessoal deixar seus comentários, mesmo perguntas, seja por aqui ou lá pelo YouTube, porque é bem importante para a gente esse momento assim de interação, né? É uma forma que a gente sente assim que também ampliando esse diálogo, é bem, a gente gosta muito de receber assim esse feedback, né? Tudo conta muito, né? Se tratando de Bakhtin, né? Esse outro está sempre sendo levado em consideração, né? Então a gente faz também para que possamos dialogar. Opa, tá chegando. Vamos ver. Vamos ver, né? Acho que vai vindo. Tá congelado ainda. Para mim também tá parecendo assim. A mim, gente, vocês conseguem ver bem e ouvir bem? Porque para mim aqui a minha conexão tá ok inicialmente. Ai, gente, desculpa os probleminhas técnicos, mas é que é assim mesmo.
peço assim a compreensão de vocês, que não nos deixem, porque isso é assim mesmo, né? A gente tem que lidar com essas situações, né? É chato, mas faz parte do processo todo, né? Que a gente está tendo de se adaptar. Mas a gente fica meio, né, chateado quando acontece isso, porque o tempo já é tão curtinho, né? Pois Mas faz é. parte, faz E aí? parte. E agora? Tá vindo, a tua voz eu tô escutando. A Po- imagem ainda tá congelada. Pois é, eu não sei o que está acontecendo, porque parece que eu entro e dá um determinado tempo, desconecta da transmissão. Uhum, uhum. Pois é, gente, e agora? O que a gente faz? Será que a tua voz. Claro, o ideal é a imagem e a voz, né? Mas tu consegue ouvir bem? De repente a Não, gente eu tô ouvindo, começa. eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. O problema Tá, é daqui para aí, eu acho. tá. Gente, vocês estão escutando a Andrea? Vocês conseguem ouvir bem, assim, sem congelar a voz dela? Só tá a imagem congelada? De repente a gente vai começando, assim, não é o ideal, né? Mas para a gente não interromper, porque às vezes dando um tempinho a coisa estabiliza, né? A gente pode dar uns minutinhos e de repente a coisa vai fluindo nesse processo, né? E aí depois a gente tenta de novo. Tu pode sair, voltar, se for o Sim, caso, a gente vai fazendo essa tentativa. Pode ser aí, gente, para vocês também que estão vendo, pode ser assim? Tá me ouvindo bem, Andréia? tô te ouvindo bem. Tá, então a gente vai seguindo assim, vamos ver se vai estabilizando nos próximos minutinhos, senão a gente Tá. tenta de novo É, esse bate-volta, sim, certo? para mim na outra live também a imagem para minha imagem para mim ficou Uhum, congelada. Eu não apareci, não conseguia tu me vê só. ver só É, só. mas aqui fluiu, depois fluiu, deu Pois tudo é. certo. Vamos ver se acontece de novo. Espero que dê tudo certo, mas a gente vai testando, Tá. certo? Eu Então espero vamos que seguindo. não desconecte agora, porque estava É, toda não, hora mas acho que não. desconectando. Acho que vai estabilizar. Bactim vai nos ouvir, né? Vamos orar. Bactim nos proteja. É. Né? Então, assim, gente, então, com prazer, assim, imenso que eu recebo a Andrea novamente e a todos vocês que estão aqui. É uma continuação, uma sequência, né, do bate-papo que já rolou na primeira parte, na sexta-feira, é isso? Sexta-feira? Foi, Sexta, né? Sexta, eu tô bem, né? Sexta-feira. Então, Foi a gente vai dar intenso esse final de sequência. semana. Foi intenso. Então, a gente vai dar essa sequência. E, claro, a gente já vinha debatendo bastante sobre a questão da dança do ventre com articulações, né, com outras áreas de conhecimento, dessa troca, assim, já que a Andrea e eu também ocupamos esse lugar de fala de quem dança, mas ao mesmo tempo tem que conciliar o trabalho com dança, né, com as nossas profissões também fora da área propriamente de dança, como é que a gente lida com essas questões e até como isso também se configura um elemento potencial, né, dessa heterogeneidade que vai se refletindo até mesmo no nosso trabalho com a arte, com a dança, né? Então, a gente viu que no primeiro dia a gente não deu conta justamente de abarcar muitas coisas que a gente tinha conversado, né? Impressões que a gente trocou, já imaginávamos que seria assim. Então, a gente fez esse segundo momento, que é um desdobramento, né? Porque esse primeiro encontro acaba sendo quase que uma informação, mas é também mais às vezes parece até uma contextualização para nesse momento agora a gente poder às vezes até aprofundar algum olhar sobre algum aspecto específico. E hoje a proposta é que a gente, olá, seja bem-vinda, Luna. Então hoje a proposta é justamente a Andrea trazer um pouquinho mais, assim, ó, especificamente da neurociência e como é que ela articula esse olhar, né, para suas práticas como professora, como bailarina, né, ou mesmo como educadora física, como é que isso entra nessa rotina dela, nesse pensar dança também
né, perpassada por essas vozes dessas outras áreas, né? E ao mesmo tempo eu aqui vou sempre tentando dar aquela pinceladinha com o Bakhtin, trazer o Bakhtin e também minhas impressões por também trabalhar, né, com arte, com dança e voltado aí para o campo da linguagem. Então a gente vai batendo esse papo aqui. Espero fiquem bem à vontade se vocês são de outras áreas do conhecimento, também têm experiências, impressões para trocar, se identificaram com alguma coisa. Fiquem bem à vontade para deixar seus comentários ou perguntas para qualquer uma de nós. E é isso, então, gente, para não me demorar, né? Então, Andréia, pode Oi. tudo Ainda, contigo agora nesse momento. ainda tô embaçada com a imagem? Ainda tá, mas a gente está te escutando bem. Oi, Então tá. Luciana, Munira tá aqui, que Ah, que lindo. linda. Ai, que maravilha. Prazer. Então, vamos. Para começar, eu queria retomar da onde a gente parou, né? Que a gente estava falando da questão da neurociência, do retomar o trabalho, do retomar a pesquisa. E assim, de um primeiro momento, a gente falou de muitas coisas e tudo, e do que eu venho elaborando agora, né? Junto com conhecimento da dança com outra área. O que acontece é que assim, eu não estou inventando assim nenhuma roda, né? Eu estou inventando uma coisa completamente nova, não. A minha questão toda, né? E aí eu agradeço o espaço aqui de poder estar colocando as minhas reflexões, na verdade, porque o que eu estou fazendo é juntar saberes. E se esses saberes, como que esses saberes vão poder se somar para que dê frutos, que seja bom para as minhas alunas, que seja bom para quem vier praticar comigo a dança. Então, esse que é o grande objetivo. Mas não tem, assim, se você for... Tudo que eu falei e que eu ainda vou falar, não é nada, eu sou supra-sumo. Não, nada disso. Na verdade, é só... Eu acho que a grande questão é a gente saber pegar o conhecimento que a gente vê aqui, vê ali, fazer a sua reflexão e colocar isso na sua prática. Então, essa que é a minha questão aqui, no momento, né? Então, a gente pensando na questão da neurociência com a questão prática, né, de como a gente leva isso para a prática, eu queria trazer um artigo um trechinho, só uma pequena explicação, que é um artigo da Mônica Medeiros Ribeiro e do Antônio Lúcio Teixeira da UFMG. Depois, quem quiser, eu boto até, passo a referência direitinho, que fala do aprendizado da dança coreografada. Então, eles colocam que existem 3 estágios. O estágio cognitivo, que seria o primeiro, que é a compreensão das tarefas e possíveis estratégias, que é quando o aluno chega na sua aula de dança e não conhece aqueles signos, aqueles passos, e ele vai ter que entender como que aquilo se dá. Como que o movimento começa? Por onde ele começa? Por onde ele termina? Como é que é o comando? Então, esse momento é o primeiro momento. Ele vai ativar essas, essa rede cognitiva para entender como é que aquele movimento funciona. No segundo momento, nesse mesmo artigo, vai falando de um aprendizado associativo, que seria uma segunda fase. Que aí o aluno já entendeu como que começa, como termina, e ele vai começar a usar das próprias estratégias. Então, a gente sabe, nesse momento, que o cérebro ele sempre vai buscar a forma de executar a tarefa, no caso, no movimento, a coreografia, da forma mais, digamos assim, eficiente e que seja mais confortável, que ele vai gastar menos energia, que vai ser mais fácil, que vai ser mais econômico. Então, ele vai sempre buscar, tá, essa solução. E nisso, isso vai acontecer nesse estágio também, o refinamento, que é quando a gente fala assim, vai refinar, vai aprimorar os passos. Então, seria nessa segunda fase que acontece esse refinamento, através das repetições. Por isso que eles falam assim, quando a gente escuta, né, um professor falar assim, eu sou bailarina há tantos anos e eu até hoje tenho os passos básicos, né? Então, é justamente isso que acontece. Você já passa
vai refinando, refinando, e essas repetições elas vão criando uma base para que você possa depois associar outras coisas. E tem a terceira fase, que é o estágio autônomo. E aí, nessa fase, você tem já essa eficiência, né? Tem essa otimização da eficiência, você já consegue realizar, por exemplo, esses passos básicos bem, e você pode associar uma tarefa secundária. E aí, isso remete muito, né, àquele momento que você coloca um time junto com um movimento de 8, de infinito, né? Você começa a fazer dois movimentos conjugados. Então, você consegue fazer os movimentos conjugados quando você já consolidou esse primeiro aprendizado do que é básico, o cérebro já acomodou, já consolidou esse aprendizado, e ele já vai deixar esses passos nessa fase autônoma. Então, quando você começa a colocar um outro passo associado, e aí uma comando que quem foi minha aluna, se por acaso estiver aqui, vai ouvir falar a frase que eu sempre uso, né? Que é um comando verbal. Pensa somente no que é mais difícil. Escolhe o que é mais difícil você realizar. Observa. Por exemplo, você vai fazer um 8 com time ao mesmo tempo. O que é mais difícil realizar? O 8 ou o time? Porque isso varia também de pessoa para pessoa, isso não tem regra. Né? Tem pessoas que têm facilidades com movimentos mais percutidos e outros com dificuldade com movimentos mais fluidos. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, ela escolhe, coloca o que é mais difícil, coloca a sua atenção no que você tem mais dificuldade e deixa o que é mais fácil nesse automatismo, para você conseguir conjugar e até que essa conjugação fique fluida, você consiga fazer as duas coisas juntas. Tá? Isso é para dar um exemplo bem prático do que acontece, né, nessa questão de aprendizado. Depois, quem quiser, eu passo esse artigo, a gente pode fazer um story, botar e tal. Né? Então, isso vai perpassando, assim, da questão, muito isso vai passando pela questão do controle motor. Né? E esse controle motor, a gente tem que... nós temos várias teorias, então a gente tem teorias que são bem cartesianas, né? Que vai pensar controle motor como reflexo, como hierárquico, que algumas áreas do cérebro vão determinar o que cada parte vai fazer, e não vai considerar o ambiente, que não vai considerar outras variáveis, e vai dessa versão mais cartesiana até uma versão mais holística. Holística complexa, de ter o ambiente, de considerar todos os fatores que envolvem, né? Não é só a questão física, não é só a questão cognitiva, mas também o ambiente onde o indivíduo está, né? A história também desse indivíduo. Entendeu? Andréia, vou aproveitar se tu me permite, Sim. fazer um comentário, né, alguns sobre isso que tu está trazendo, e aí eu acho que é válido a gente fazer mais uma tentativa de tu sair e entrar novamente, porque eu estava explicando quem está chegando agora. A gente sabe que a imagem da Andréia está congelada, mas ela está com um probleminha de conexão lá, e como a gente está escutando bem, a gente está dando sequência. Então, nos intervalinhos da fala dela, a gente vai tentando fazer essa conexão para ver se a imagem retoma, né, normalmente, se ela aparece aqui, na verdade, pela primeira vez, assim, mais fluida. Então, a gente vai tentar de novo, tá, Andréia? Tá Te bom, puxar enquanto eu vou fazendo esse o comentário aqui. Vi que teve mais gente que entrou, Jackson, Ana Ziza, sejam bem-vindos, certo? Então, assim, a Andréia estava comentando uma coisa muito interessante, logo no início da fala, né? Ela disse assim, ó, tá vindo, eu acho. Vamos ver, vamos torcer. Então, a Andréia estava comentando justamente, Luciana, que legal. Sobre isso, não é propriamente que eu estou inventando a roda, né? Essa preocupação que a gente tem, às vezes, em nos situar, né, Andréia? A gente estava falando sobre isso, né?
Não é querer dizer que a gente está descobrindo um outro mundo e que ele parte só de nós, né? Eu acho legal essas colocações em termos até bakhtinianos, porque Bakhtin ele vai falar que a todo tempo nós tomamos emprestadas as palavras do outro, né? Por exemplo, se a gente faz até uma dissertação, uma tese, a gente não parte só do nosso dizer, né? A gente se apoia em outros dizeres, né? Nesse grande tempo aí. Olá, seja bem-vinda. Então a gente vai se apoiando nessas falas que também nos constituem, né? E não quer dizer propriamente que a palavra é só do outro, a palavra também é nossa, ela passa a ser nossa, mas com essa ressonância, né, desses outros que também colaboram conosco, né? Então, essa produção, essa construção, na verdade, do conhecimento, que eu acho que é reconhecer que nós não somos sozinhos no mundo e os projetos, as ideias, os planos todos, as relações, elas não se constituem assim, de maneira solitária, né, e fragmentada. Então, a gente se apoia nesse outro, né, esse outro que nos constitui, né, esse olhar. Então, isso tem tudo a ver com o Bakhtin, né, quem está aí e trabalha com o Bakhtin é isso, né, não tem aquela história, já ouvi falar, não tem o Adão da palavra, né, então na dança é a mesma coisa, né, em todas as relações, é essa teia, justamente, né, dialógica. Pensar dialogicamente é isso, na verdade nem é pensar dialogicamente, é a gente se dar conta, perceber que a vida é, por natureza, dialógica, né? Então, é o que está acontecendo, não sou só eu, né? Então, essas ideias todas, elas são amparadas, a gente faz aí releituras, né? Renovando esse olhar sobre sobre os objetos, os corpos, as coisas que nos interessam particularmente, né? E outra coisa também, né, quando tu falou ideia sobre essa questão dos movimentos difíceis de executar, né? Quando eles são associados, me remete, se a gente pensa no campo da linguagem também, se a gente vai encarar a dança como esse discurso visual, né? Que se dá através dessa expressão corporal, né? Também existem essas duas naturezas, né? O que é o sistema, o que é o código dessa língua e a língua, né, daquela dança, vamos dizer assim, daquele gênero de dança, e o que é o projeto enunciativo, ou seja, aquilo que transcende a esse código, a esse mesmo, né, que se repete, mas ao mesmo tempo que se repete, nunca é o mesmo, né, tá sempre se renovando, sempre algo participa desse discurso, né, então aí é que a gente pensa também o que é a liberdade, né? Quando a gente está dançando, por exemplo. O que torna a minha dança criativa? O que torna a minha dança particular, por exemplo? Se a gente pensar no campo da dança, mas a gente pode pensar em qualquer outra relação com que a gente trabalhe, né? O que sempre repete? O que é essa natureza fixa e o que disso fala? O que isso nos comunica, expressa, que eu estou saindo desse campo, eu estou indo além desse código. Só que para ir além, eu também preciso partir desse código. Então, né? Se a gente pensa no poeta, o poeta ele faz o que? Ele brinca, né, com a linguagem. Isso. De tanto que ele parte desse universo, ele reconhece isso, ele tem uma proximidade com esse repertório, que é a palavra, que é a expressão, ele consegue brincar, ele consegue subverter, né? E na dança é um pouco, um pouco não, eu vejo um pouco muito isso. É muito isso, né? É muito isso. Então Às agora vezes eu costumo dizer, fazendo essa analogia, eu costumo dizer para as minhas alunas que a gente aprende os passos como se fossem dançar, aprendendo as letras, formando sílabas, fazendo palavras, para depois fazer as frases, né? Mas você, assim como é o aprendizado da escrita também, né? Tem todo um processo motor para acontecer, né? Então, os passos só acontecem, isso é um aprendizado que vai se consolidando ao longo do tempo. E aí, às vezes, o aluna, desculpa por causa
do ambiente escolar é tudo aluno, né? Eu estou Sim. muito tempo dentro da escola, então eu vi da outra live, eu falei só aluno. Eu falei, gente, mas tudo bem. Aí, então, assim, às vezes as alunas chegam e você dá um passo novo e elas já ficam naquela, não, porque eu não estou conseguindo, eu não. Falei, calma. Eu sempre falo, calma, né? Porque Uhum. você vai levar um tempo. É durante assim, fala assim, esquece. Você já, assim, a gente já tirou, sanou as dúvidas de onde começa, onde termina e tal. Mas durante o sono, né, a gente sabe que tem muitos artigos que mostram, e o Gilvan Esquerdo fala muito disso, que a memória se consolida durante o sono. Aí eu brinco com elas, né? Às vezes falava assim, vai para casa, dorme, descansa. O que você aprendeu hoje está aí. Ele só vai Uhum. assentar, digamos assim, né? Vai assentar, vai consolidar. E quando você vier na próxima aula, isso já não vai partir do zero. Você começou aí um alicerce. Já não vai partir do zero. Aquela combinação, aquele passo, ele já não está sem, sem nenhuma base. Você já começou a construir a sua base para erguer a sua casa, que é fazer o passo, a combinação, a tarefa, seja lá o que for, sequência, coreografia. Que às vezes as pessoas falam, eu tenho uma dificuldade para memorizar. Né? Então, e às vezes essa questão do memorizar perpassa por outras questões. Questões de não dormir, questões de não se alimentar adequadamente, né? Porque processos de memória tem muito a ver com essa questão. Questões de não fazer outra atividade física que também colabore com a questão aeróbica, porque os exercícios aeróbicos são os que mais ajudam, né? Até as últimas pesquisas que eu vi, pode ser que tenha mudado, mas as atividades aeróbicas são as que mais ajudam a promover a produção de neurotransmissores e que vão ajudar nessa consolidação da memória, do aprendizado. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de memorizar, mas tem outras questões envolvidas. Então, às Uhum. vezes, vale pesquisar se está no momento de estresse, você está dormindo bem, porque às vezes isso vai interferir nesse aprendizado. Então, vale a pena às vezes, dar uma investigada. E também, às vezes, tem o que vai colaborar ou, né, ou dificultar é a experiência motora. Você pode perguntar, você foi uma criança que brincou como é que foi a sua infância? Às vezes eu pergunto para minha aluna, você brincava na rua? Você subia em árvore? Você, né, qual é a experiência motora que essa aluna traz que ela vem para aula? Porque isso vai fazer uma diferença. Uhum. Dali você já vai poder mapear, entre aspas, mas você vai poder entender o que pode estar dificultando esse aprendizado. E, Uhum. e daí você tentar sanar essa dificuldade, entendeu? Eu vi aqui, André, a gente vai tentar de novo conectar contigo e tentando a imagem fazer parte junto aqui. Pois é, ainda Enquanto eu está leio, congelada. ainda está congelada. A gente vai, eu só vou lendo enquanto isso o comentário aqui, que eu acho que o primeiro, se eu não estou perdida, é o do Wilton, isso, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Só vou chamar a Andréia de volta, porque ela também vai ouvindo, não fica de fora. E a gente consegue participar e ao mesmo tempo ir tentando trazer essa Sim, imagem sim. dela junto. Então, aqui, deixa eu só me localizar para seguir na ordem. Ai, gente, cadê agora? Aqui. Então, tá. Como relacionar a cognição com a perspectiva de Bakhtin? Tem a ver com a resposta responsiva ativa? Hoje tem tudo a ver. Justamente isso tudo que a Andrea está trazendo, que a resposta responsiva ativa é justamente o tempo todo a gente está avaliando, né? São muitas valorações, avaliações em, em Oi, oi. relação, né? E, Olá, vamos e ver. aí? Eu acho que ainda está congelado. Deixa eu Uma tentar mudar, porque pena, uma pena. Tu tá ouvindo ainda, Andréia? tô ouvindo bem. Tá? Tô ouvindo bem, tô vendo bem.
Tá, então a gente vai Vocês estão me seguindo ouvindo assim, bem? vamos. Sim, eu tô te escutando bem. Vocês aí acredito que também, né, gente? Seja bem-vinda, Kátia entrou agora, Eliane. A gente tá assim, tentando nos adaptar, que a questão da imagem, a gente sabe que para quem está chegando agora que a imagem da Andrea está congelada, a gente vai tentando nos espacinhos, tá? Entre uma fala, quando eu assumo a fala, a gente vai tentando reconectar com ela, tá? Só para dar essa contextualização para quem está chegando, certo? Então, assim, a questão da cognição, claro, né? A Andrea pode falar mais do aspecto da neurociência, dessa parte da cognição, né? Ó, acho que agora tá vindo. Ai, coisa boa, né? Ó, agora, ai, veio. Acho que agora Ah, tá que vindo para bom. ficar. Tomara. Agora eu tô te vendo bem. Ah, Agora que tem bom. movimento. Agora estamos dançando aqui. O corpo já está começando a sumir junto. Que Sejam bom. bem-vindos, gente, quem está chegando agora. E obrigada também pela paciência, quem está junto da gente, assim, que não se deixou abalar pela questão da imagem, tá? Que está gostando e que está aqui. É, de vez em quando Então, acontecem as assim, surpresas, né? a gente precisa se adaptar, né? E isso tudo, né? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Essas questões são legais porque elas testam a gente também, né? Esse nosso imediatismo, né? A gente quer tudo Sim. na hora e como é que a gente lida com essas imprevisibilidades, né? A Munira tá aí, acho que eles têm um pouco a ver com Urano, né? Munira, assim, como é que a gente lida com as imprevisibilidades da vida, né? De uma forma que a gente não se prive de viver, né? Que a gente possa fazer o melhor com aquilo que acontece no momento presente, né? Imagina se a gente acaba aqui, a gente não consegue enxergar e aí por isso a gente acaba com tudo, né? Não, né? Então vamos. É a Vamos. famosa limonada, né? A gente tem que fazer uma Sim. limonada bem Não. gostosa aí para, Mais importante né? é poder falar. Então, Então, assim, por isso que se a gente está escutando, vamos seguindo. Agora estamos vendo bem também, inclusive. que bom, que Então, bom, que olha bom. só, que legal, ótimo. Então, a gente estava falando, o Wilson estava falando sobre a questão da cognição, uma pergunta, assim, para nós duas, né? E a relação com o Bakhtin, eu estava dizendo justamente essa questão da responsividade, no sentido que todos nós estamos a todo tempo avaliando, né? Bakhtin fala que somos como vozes, né? Valorações, somos todos ideólogos, né? Então não existe palavra neutra, então nada que existe no mundo é neutro, né? O Não. próprio silêncio, né? O silêncio fala, o silêncio comunica, né? Então, em se tratando de cognição, toda essa integralidade, né? Da minha leitura, da minha escuta, também vai passar por aí, justamente, né? A Andrea dizia cada aluno, isso a gente sabe quando a gente dá aula, quem é professor aí e está muito afim com essa prática, né, de ensino, cada aluno tem uma forma de aprender, cada um, então a gente se deslocar nessas diferentes posições, nessas diferentes valorações, vai também ressoar de diferentes maneiras em cada aluno, em cada corpo, Sim. né, em cada eu que está ali. E eu acho que também o que tu falou, Andréia, esse olhar assim sensível para essas diversas formas de avaliar, de escuta, né, de Sim. sentir o outro, né, justamente, é, isso está muito embasado na própria vida, né? E isso para Bakhtin é extremamente importante, né? Sempre esse laço com a vida, né? Tu falou da questão eu estava pensando na memória afetiva, né? Os corpos, nós temos memórias afetivas, né? Tu Sim, vinha falando sobre essa relação. por isso que na outra live eu até falei da questão da dificuldade, às vezes, com algum movimento, se você buscar movimentos que geralmente você vivencia nas brincadeiras, movimentos que você sabe que a criança vai passando por estágios e vai experimentando brincadeiras. Então, você buscar, você fazer associações, né? Uhum. Aquela questão de brincar com o espelho d'água para fazer o movimento do braço, você pensar.
em outros, por exemplo, quer ver um outro exemplo que a gente costuma brincar? Pensar no quadril igual o eixo da máquina de lavar, quando vai fazer Uhum. twist, que é um movimento. Então, você usar de outros, né, de outros artifícios, de movimentos que são observados, movimentos que são vividos em outras tarefas, porque aí já é uma vivência já vivida, e você tentar trazer. E a partir dessa base, você ir refinando para o passo de dança. Então, vai cair naquilo que eu estava falando das fases de aprendizado. Então, Uhum. você vai aproveitar o que esse aluno já traz, né? Você vai vendo, e você vai vendo isso no momento também da aula. Você vai demonstrando os movimentos e você vai vendo o aluno que vai pegar mais pela questão visual, o outro que vai precisar de um comando verbal, aquele que vai precisar de um estímulo tátil, né? Ou que Uhum. você vai precisar de fazer uma explicação, usar um sentido figurado, você vai usando os artifícios. Né? E isso, por sua vez, é uma posição no mundo, né? A gente está falando mesmo em termos de um passo, de um movimento na dança, mas a forma como eu me aproprio, eu sinto esse movimento no meu corpo, e a Sim, partir do meu corpo eu também vou fazer, vou oferecer uma leitura para o meu aluno. Já, veja bem, isso já é um processo de interpretação meu, né? Como aí a gente pode pensar até em Bakhtin a questão da autoria para linkar com essa, com o que o Otton falou de Wilton, né? O Wilton falou sobre a responsividade, né? É justamente esse processo de interpretação desse movimento e que passa para o outro também através da minha avaliação. estava E aqui a partir pensando, dele vai ganhar novos sentidos, sim, justamente, né? sim. Estava aqui pensando no que ele estava perguntando, da cognição. Assim, a cognição, a gente poderia rasamente, tá? Falando assim, de uma forma bem simples, seriam os processos, todos os processos que acontecem na mente. E o cérebro seria a estrutura onde esses processos se dão, para promover, Uhum, para chegar, né, nessa expressão, nessa linguagem. Então, você vai se uhum, apropriar de estímulos sensoriais. Então, você vai fazer vai ver, o seu cérebro ele vai fazer um planejamento para poder executar, ele vai escolher a melhor estratégia, ele vai buscar naquilo que já tem de estrutura, né, uhum, de memórias vividas, de coisas que já foram experimentadas e vai lançar a mão. Então, isso também é perpassar por várias experiências, em várias camadas, seja ela pode ser na questão artística, pode ser no seu. Porque, por exemplo, eu tenho alunas que. Já tive alunas, nesse momento agora está retomando, mas assim, eu tinha alunos de diversos estudantes, donas de casa, pessoas que trabalham fora. Então, você vai perpassar essas realidades e vai trazer para aquele universo da dança ali. Então, de uma certa maneira, não sei se eu estou conseguindo responder, e aí a resposta que essas pessoas vão dar nesse momento, aí pode ser, eu acho que uma atitude responsiva de se uhum. apropriar do que já do que já tem, se apropriar do que está experimentando, e a atitude responsiva seria ele expressar, tomar posse e se expressar. Não sei se eu estou Uhum. respondendo exatamente como ele gostaria. Depois ele vai nos dê o feedback se tu acha que está respondido, ou se tem alguma nuance que a gente possa esclarecer um pouco melhor, ou né, a gente pensar junto né, sobre isso tudo, dá um feedback, por favor. Eu vou ir vendo assim que eu vi que tem outros comentários, só para a gente não se perder aqui, porque às vezes nos ajuda também justamente com esse caminho nosso de raciocínio. A Andréia querida, olha, que delícia estar aqui, muito obrigada, é uma delícia ter vocês aqui também. A palavra diz muito de quem a gente é. Aí a questão da valoração, justamente, né? Somos ideólogos, né? Somos vozes sociais que estamos aí comunicando, expressando. A Munira falou muito aquariano, tudo isso, sim, duas aquarianas aqui não tinha como não ser, né? Silvia, muito obrigada.
Munira, qualquer processo de aprendizado requer paciência e o corpo tem memória. É justamente isso que a gente estava falando, Sim, né, André? Se tu quiser também falar um pouquinho mais sobre isso. e Má Correia, neurociência, já estuda há algum tempo a relação de aprendizagem com o afeto, tem a ver com isso sim, também. Aí tu pode depois seguir falando, André, só vou ler aqui. A psicologia também, boa colocação, Andréia. Aí o pessoal que entrou, a transmissão melhorou, que bom, estamos todos felizes com isso. muito felizes. Muito, né, gente? Já está um tempinho aqui. Ler o aluno requer sensibilidade, é um diferencial no processo de aprendizado. A Munira falou com certeza, esse outro único, né? Uhum, É um valor único, particular, e a gente precisa de sensibilidade, né? E sim, isso, se tratando de Bakhtin, também é super importante, porque esse olhar empático, né, da alteridade, buscando esse outro, né, para construir com ele, isso tem tudo a ver com Bakhtin, né, e dessa natureza marxista, dialética, dialógica, né, então, Andréia, fica à vontade aí, eu vou te deixar, se tu quiser comentar sobre isso ou dar sequência no teu raciocínio. Gente, muito então, obrigada pelos comentários. A gente tem, acho que mais ou menos uns 20 minutos, 25 tá, minutos, tá, veja só. só para poder Só para organizar as te. informações, Eu vou te deixar seguir aí para te completar teu processo, Tá teu bom, vou falar só o que raciocínio. você está falando da questão da memória afetiva, né? Geralmente, a gente vai guardar aquilo que é mais significativo, a gente vai ter mais facilidade para aprender aquilo que tem mais significado. As memórias, Uhum, tudo que você tem uma ligação afetiva é guardado, é mais consolidado de forma mais fácil. Então, assim, por isso que é bom, né, quando está na aula, buscar essas memórias de trazer sensações. Lembra que eu falei da questão da interocepção? De buscar as sensações corporais, né? De bem-estar, de uhum, conforto, porque o aluno chega na aula e ele está estressado. Vem do trabalho, a aluna, no caso, vem do uhum, trabalho, ou vem de casa mesmo, mas aconteceu um problema, teve um estresse. Então, você tem. Como que você vai botar essa pessoa para dançar, para começar um trabalho uhum, corporal, sem fazer esse momento de respira, se uhum, conecta, né? Porque aí vem a questão da atenção. Sem atenção, você não tem consolidação de memória, porque você tem que, para você fazer a aquisição, para você fazer o aprendizado, você tem que estar com a atenção sustentada ali, focada. Então, às vezes a pessoa está na aula, está olhando o passo, ou está fazendo alguma coisa, mas a cabeça está em outro lugar. Então, a informação que você está dando ali, a pessoa está. E aí, às vezes, você fala e a pessoa. Ah, você falou isso, vai gerando outras questões. Se é um grupo, se tem. Você está combinando, fazendo combinado, se você está combinando projetos, se você está. Isso vai interferir no seu andamento até da aula. Então, você fazer esse momento de baixar, né, de trazer essa interocepção, trazer a atenção para o centro, de você trazer para aquele momento da aula, vai potencializar o aprendizado das suas alunas. E isso é muito importante. Senão, você vira uma prática que está todo mundo falando, né? Lógico, tem, porque mulher junta, uhum. né? A gente sabe Sim. que vai rolar uma fofoca, vai rolar uma E na dança brincadeira. do ventre é fatal, né? É É fatal. fatal. É Não tem muita mulher reunida, né? isso. Num único espaço. Sim. Mas, assim, na hora que você for fazer uma explicação ou que você precisar fazer alguma coisa importante, é interessante que você faça, ou que você queira fazer um trabalho, que você queira que elas realmente peguem a essência do que você está falando. Então, é interessante que faça esse momento de, de concentração, de trazer essa atenção para o centro, de largar tudo que está lá fora, sabe? Então, Uhum, isso vai facilitar em caso de movimento, vai facilitar o movimento, o aprendizado, vai evitar alguns problemas de
Ah, mas você não disse, eu disse. Aquelas coisas que a Hum, gente sabe do dia a dia de uma sala de aula de dança, Uhum, né? Ajuda bastante nesse sentido. E assim, à medida que você vai conseguindo essa dinâmica, isso vai potencializar, vai reverberar na prática do aluno, no desempenho dele, porque ele vai tomar posse. Essa coisa de você usar esse momento da interocepção vai fazer a aluna entrar em contato mais consigo mesmo, a prestar atenção nos seus movimentos, tomar mais consciência corporal, fazer uma atividade com presença, né? A gente escuta muito falar disso na dança, né? Ah, a pessoa tem que estar hum, presente, né? Estar presente na sua uhum, dança. Estar presente na sua dança é estar com atenção, uhum, é perceber, prestar atenção nos micromovimentos, movimentos sutis. uhum, Cada movimento, seja ele grande, amplitude, de pequena amplitude, eles dão informações, vão formar novas conexões. Então, por exemplo, eu no caso, tenho alunas às vezes, já tive alunas mais com uma idade mais avançada. Isso é ótimo, porque a gente vai tendo declínio cognitivo com o avançar da idade, eu estou caminhando para lá, minha memória não é mais a mesma. Então, assim, você tem um declínio que é natural, mas você pode fazer esse declínio que ele seja desacelerado ou ele vai piorar muito. Então, uhum, pensar, se você tem, trabalhar esse processo de atenção, ele é muito importante nesse sentido, porque você vai promover melhor esse aprendizado, vai ajudar nessas novas conexões, né? Eu estava vendo uma palestra de uma professora e ela estava falando novos aprendizados formam no neurônio novas é, poxa, mas numa outra oportunidade, né? Se você pegar um neurônio, ele forma, tem os dendritos, que são umas estruturas, então vai formando novas espinhas. Então, é como se fossem os rabinhos, falando assim, bem grosseiramente, os rabinhos que uhum, vão surgindo e vão se conectando com outros neurônios, fazendo outras redes. Então, uhum, isso para quem trabalha com terceira idade, né? As pessoas com mais idade, pessoas que têm alguma questão, alguma dificuldade também de aprendizado, vai ser muito bom para criança, para adolescente, para todas as idades, mas quanto mais avançada essa questão da memória e dessas novas conexões é mais importante ainda. Então, essa coisa de dizer que a dança só para novinha não cabe. uhum. A gente estava no papo de ontem também com a Karina, falando muito sobre essas vozes, né, monológicas que a gente Pois é, percebe na dança, e essas vozes, né, das mulheres, né, que a dança do ventre, a gente tem esse poder de acolhimento na dança do ventre, mas ao mesmo tempo essas outras vozes, né, que também vão minando essa confiança no sentido de se eu não tenho uma determinada idade, né, que é um padrão, né, sim, dentro de um padrão ocidental, então, ok, eu estou na flor da idade, como dizem, então é a minha máxima potência, né? Então, se a gente daqui a pouco tem uma outra idade que não é essa, né? A gente já pensa, não, então eu não tenho mais potência alguma, né? Eu tenho que não me é verdade. contentar com um outro tipo de trabalho, um outro, não. E na verdade, não devemos pensar dessa forma, né? Somos sempre potência, né? E o que tu tá colocando me remete muito a uma impressão, gente, 10 minutos, que loucura. Mas só um comentário assim, ó. Quando eu comecei a fazer a dança do ventre, por já ter circulado em outras modalidades, em outros gêneros de dança, melhor dizendo, né? Pensando no campo da linguagem, né? Eu noto assim que a dança do ventre, pelo menos nos espaços em que ela é mais colocada de um modo tradicional, vamos dizer assim, o que nós temos? Aquela aula que é configurada basicamente em três momentos, né? Um aquecimento, e olhe lá, muitas vezes a gente chegava assim já dançando, né? No Uhum. aquecimento para quê? Isso acontece.
né? É aquela coisa, crianças não façam isso em casa, mas acontece, né? Então, quando muito um aquecimento rapidíssimo no início da aula, depois um momento em que a professora vai ali, aí é mais uma posição de transmissão do movimento, né? Então, o professor está ali e a gente atua muito, o aluno atuando muito nessa questão pela imitação, né? Porque a base da nossa educação é justamente essa, e não só na dança, né, gente? Em vários contextos é assim que se dá, né? O outro faz, eu associo, eu aplico daí numa música, né? Aquilo que foi incorporado e ok, um alongamento ali, relaxamento no final também, quando muito, né? Já cansei em participar de aulas com esse formato. E aí, justamente por ter feito outras aulas, por exemplo, dança contemporânea, me aproximar das abordagens somáticas também, então isso vai trazendo também uma outra vontade, né? Uma outra sede de trazer outras maneiras de acessar. Às vezes não é propriamente, né, Andréia, a gente inventar moda ou qualquer coisa do tipo. Não, É aproveitar esses campos sensoriais, às vezes, né? Tu com a neurociência e eu também com essas outras experiências que eu tive, essas outras narrativas em dança, né, que vão constituindo a gente, como é que a gente pode fazer para, a partir disso, acessar também essa dança do ventre, né? De que maneira eu posso potencializar os efeitos, né? Então, assim, eu fui vendo, por exemplo, na dança contemporânea, existe toda uma tradição, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Mas outras danças, e mesmo dentro da própria dança do ventre, quem tem por objetivo trabalhar com essas outras sensibilizações de uma outra maneira, né? Que não é focada propriamente só na técnica, no preciosismo técnico, porque a dança, isso é um elemento, não é o único, né? E até para que se tenha esse preciosismo técnico, nós precisamos nos dar conta que nós temos um corpo e que ele sente, né? E quantas vezes a gente vai ali, nem tu mesmo disse, a questão da memória, né? Diz, o meu aluno, ele não está bem. Como é que não, ele vai estar ativo e presente se ele está vivendo um caos na vida dele, né? Então, assim, e isso vai se manifestar no movimento, né? E isso tem toda uma relação, né? Os bloqueios que a gente tem, os conflitos internos, eles se manifestam através do corpo, né? O corpo fala. Então tem toda essa relação também que a gente não pode esquecer, né? Chegar numa sala de aula e possibilitar espaços para que o aluno veja o que tem aqui no meu espaço, né? Que nem tu disse, eu me lembro uma conversa que tu disse assim, meu aluno começa no chão, meu aluno começa, né? Assim, realmente, visitando o espaço, olhando cada coisa, cada móvel, né? Se ambientando com aquilo, sentindo o contato do pé no chão, sentindo que ele tem uma coluna, que ele tem uma lombar, que ele tem um braço, que esse braço está doendo. A partir disso é que ele vai se apropriando. E a gente falando dessa questão da dança do ventre em relação a essa que não é só para as pessoas mais velhas, né? É uma questão que não era para ser tão desvalorizada, ela ainda é muito, assim, a dança é muito potente. E falando das pessoas com mais idade, as pessoas podem não ter potência física, mas elas têm uma potência de experiências vividas. E quando ela se apropria, através de todos esses recursos sensoriais, para tomar posse do próprio corpo, ela pode sim, né, fazer a sua expressão artística. E aí, para não deixar de falar, eu queria trazer, só para a gente fazer, de repente, fazer um fechamento, eu vou trazer Andréia, desculpa, vou só te avisar 5 minutos só para ti. É rápido. Tá? Não, fica à vontade. Rápido. 5 minutos teus. É do Antônio Damasio, que ele fala sobre a criação artística na visão da neurociência. Então, ele fala: criação artística é atribuída à capacidade de representar memórias visuais, sonoras, táteis, tendo o artista a habilidade de manipular imagens
que ocorrem no tempo e que estão ligadas à imaginação. E isso não está limitado à questão física, de eu ser uma pessoa nova ou de eu ser uma pessoa extremamente potente só fisicamente, porque a expertise que a vivência traz e que quando você promove uma prática de dança que te leva a se apropriar desse corpo, dessas sensações e de você se perceber, vai poder você chegar nesse momento de explorar todos esses aspectos sensoriais, acessar a sua imaginação e criar. E isso independe da idade. Certamente. É justamente a gente pensar o corpo como potência, né? Sim. E não como uma fragilidade. Mas isso também tem muito essa voz social, cultural, centralizadora, né? Monológica, sim, como a gente estava falando, essas vozes ditatoriais que vão nos invadindo, que vão dizendo assim, ó, o meu corpo precisa estar apto a, né? Então, ele nunca é o bastante, né? Se eu quero executar. Então, também tem muito disso e que me encanta, às vezes, em outras práticas, é a gente sair dessa ideia do produto final e viver mais os processos, né? Tem muito a ver com essa noção também dos imediatismos, né? Eu não dou tempo para que o meu corpo viva, experiencie. E aí não é essa noção, não, eu não posso fazer porque o meu corpo não sabe ou não tem capacidade para. É de viver, de viver isso no próprio corpo, né? De experienciar, de estar ali naquela vivência, né? De se experimentar, né? Sim, e aí a gente vai cair novamente naquele momento que a gente falou na primeira live, de ser os momentos de cada um, né? As visões da dança, como cada um começa na dança e os processos de vivência dentro da própria dança e aonde você vai, para onde você vai caminhando, né? Porque a gente tem hoje, né? Nós temos algumas propostas inclusivas da dança e aquilo que eu falei na outra live, né? Independente da vertente de dança da dança do ventre que você esteja trabalhando, seja para você dançar fora, você está dançando em festivais, ou você quer fazer um trabalho mais voltado para a saúde, para o bem-estar, toda pessoa é profissional dentro de que faça aquilo que é com responsabilidade, com entrega. Então, qual é a potência desse trabalho? Ele não é menor nem maior do que nenhum. Exato. É apenas mais um. E essa diversidade é que eu acho que a gente precisa refletir que elas todas são possíveis e que todas elas são valorosas. Porque não existe só uma possibilidade de você vivenciar a dança. E aqui, acho que é Sá Menezes, né? Diz assim, ó, mais que um momento ruim, a pessoa pode estar paralisada por um trauma. Então, é justamente isso, né? É ver esse eu na sua integralidade, né? Integralidade, né? Esse todo de sentido, né? Porque nós somos um todo de sentido, não somos partes isoladas, né? Não. Então, eu tenho a minha vida que é separada do meu trabalho, sim, nós temos momentos, né, de transitar entre tudo isso, mas todas essas vozes nos constituem. E essas vozes têm que ser livres para elas transitarem onde elas bem entenderem. Exato. Nós temos 1 minutinho só. É uma pena, porque a gente tem muito mais para falar. Eu ainda vou convidar a Andreia para outros momentos para a gente falar assim, ó, separadamente sobre as questões de envelhecimento, a questão da neurociência e do próprio projeto dela com a dança, que eu acho extremamente interessante e muito fundamental. Eu quero agradecer muito, gente, se cortar. Passo a palavra à Andreia. Muito obrigada, tá, por todos vocês, a presença, e a Andreia também, por estar aqui. Deixem, gente, seus comentários, é bem importante pra gente. Se quiserem a gente fazer eu já quero, né?
fazer esse outro desdobramento, tá? Mas deixem aí pra gente também os seus comentários, porque isso vai ajudar bastante, tá? Um beijo grande.